Olá, sou o professor Libânio Pinheiro e esta é a aula 6 do módulo 1, sobre momentos fletores das lajes L1, L2 e L3, calculadas como isoladas. E o cálculo desses momentos fletores vai ser feito com base em tabelas, como esta tabela 2.3a, indicada na tela. Reparem que nós temos no alto os tipos de vinculação, que para esta tabela 2.3a são 1, 2a e 2b. Embaixo dos tipos de vinculação, nós temos os valores de μ, μx e μy para lajes tipo 1, que correspondem aos momentos positivos na região central da laje. O μx é o coeficiente adimensional que vai nos dar o momento mx, cujo plano de flexão está na direção do vão Lx. Ou seja, é o momento que vai nos dar a armadura na direção do vão Lx. Da mesma forma, o μy é o coeficiente que vai nos permitir calcular o my, com o qual nós vamos calcular a armadura que vai na direção do vão Ly. Continuando, para o caso 2a, além de μx e μy, nós temos o m'y, que é o momento de engastamento na direção do vão Ly, mas no caso indicado é do apoio inferior, ou seja, da borda inferior engastada. Da mesma forma, para o caso 2b, nós temos μx e μy na região central, mas temos um coeficiente m'x na direção horizontal do vão Lx, que vai nos dar o momento negativo nesta borda engastada. No caso mostrado é o da direita. Continuando, na primeira coluna e na última coluna, nós temos os valores de lambda, Ly sobre Lx, vão maior sobre o vão menor, e esses coeficientes vão de 1 até 2, inclusive lambda maior que 2. Reparem que no rodapé nós temos a indicação de que esses valores foram extraídos da tabela de bares e foram feitas adaptações para tornar mais fácil o emprego da tabela. Notem também no rodapé que o momento é μ vezes PLx² sobre 100. Então, m é o momento fletor e μ é o coeficiente tabelado. Por exemplo, para o momento mx, vai ser o μx PLx² sobre 100. Como exemplo também, para o m'y, que acontece no caso 2a, o m'y vai ser dado pelo m'y vezes PLx² sobre 100. Também é PLx² sobre 100, mesmo para os momentos my. P é o valor da carga característica total, uniformemente distribuída, e Lx é o menor vão. Vamos mostrar também as tabelas 2.3b, para os tipos de vinculação 3, 4a e 4b, e a tabela 2.3c, para os casos de vinculação 5a, 5b e 6. Para facilidade de cálculo na sequência deste curso, estas tabelas podem ser encontradas embaixo do vídeo. Vamos rever alguma coisa que nós dissemos sobre o cálculo com o uso dessas tabelas. Antes, vamos ressaltar que elas são baseadas nas tabelas de bares, que foram obtidas por diferenças finitas, que é um processo de cálculo elástico. E elas consideram também coeficiente de Poisson Ni igual a 0,15, que é um valor aproximado em relação ao coeficiente de Poisson do concreto, que é 0,20. Como nós já dissemos, o emprego é semelhante ao apresentado para as reações de apoio, cujo cálculo foi visto em aula anterior. Os coeficientes adimensionais tabelados são μx, m'x, μy e m'y. μx e μy são relativos aos momentos na região central da laje, então aparecem em todos os tipos de vinculação. Já m'x e m'y são relativos a momentos negativos, então eles só aparecem nos casos de vinculação em que há engaste nas respectivas direções. Nós vimos que esses coeficientes dependem das condições de apoio e da relação lambda igual Ly sobre Lx, vão maior sobre vão menor.
E os momentos por unidade de largura são dados pelas expressões mx é igual a μx PLx² sobre 100, m'x, m'x, PLx² sobre 100, my, my, PLx² sobre 100, atenção, continua sendo PLx² sobre 100. Da mesma forma, m'y é m'y, PLx² sobre 100. Então, o coeficiente PLx² sobre 100 vale para o cálculo de todos os momentos. Mx e m'x são momentos fletores na direção do vão Lx, ou seja, vão nos permitir calcular armaduras na direção do vão Lx. Não tem nada a ver com o vetor momento, não. Da mesma forma, My e m'y são momentos fletores na direção do vão Ly, que vão nos permitir calcular a armadura na direção desse vão Ly. O fator de multiplicação depende de Lx para todos os casos, ou seja, o fator de multiplicação é sempre PLx² sobre 100. Lajes armadas em uma direção têm a condição lambda igual a Ly sobre Lx maior que 2, e esses coeficientes também estão tabelados. O m é indicado com letra minúscula porque se refere a momento por unidade de largura. KN vezes metro, por exemplo, também poderia ser kN vezes centímetro por metro. Para o vídeo não ficar muito demorado, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Então, esta primeira parte termina por aqui. Na continuação, nós vamos ver como é feito o cálculo dos momentos fletores das lajes isoladas usando essas tabelas. Até breve!